dosagem de triglicerídeos e cálculo de VLDL e LDL. Para a dosagem de triglicerídeos, as amostras de preferência são colhidas em jejum de 12 a 14 horas. Por quê? Com um tempo menor do que 12 horas, pode haver quilomicros que contêm triglicerídeos da dieta. Após 14 horas de jejum, pode aparecer no sangue glicerol proveniente do tecido adiposo, da lipólise, e aumentar de forma falsa os resultados. O soro ou plasma com EDTA podem ser usados para os triglicerídeos, mas como a amostra geralmente é a mesma de fazer o colesterol total e HDL, e HDL precisa ser dosado no soro, então, de preferência, se coleta soro. As amostras são estáveis por 2 dias, entre 2 e 8 graus Celsius. O método de dosagem dos triglicerídeos é um método enzimático semelhante ao método da glicose e do colesterol total. Então, os triglicerídeos, primeiramente, eles são hidrolisados pela lipase lipoproteica, liberando glicerol e ácidos graxos. Então, o sistema reagente, o reativo de Koch, contém essas enzimas, né? Que na verdade são 4 enzimas. Então, na etapa seguinte, o glicerol se liga ao ATP, formando o glicerol 3-fosfato pela glicerol-quinase. Na terceira reação, o glicerol 3-fosfato sofre ação do oxigênio. Na presença da glicerol 3-fosfato oxidase, uma reação de oxirredução, forma a de hidroxacetona mais o peróxido de hidrogênio. Agora, nós vamos ter o peróxido de hidrogênio mais a 4-aminoantipirina mais 4-clorofenol. Na presença da enzima peroxidase, vai formar a quinonemina rosa mais água. A cor da quinonemina, que ela vai formar no tubo, é diretamente proporcional à concentração dos triglicerídeos da amostra. Os triglicerídeos, eles possuem também interferentes na sua dosagem. Pode ser interferências pré-analíticas ou durante a análise. As pré-analíticas, efeitos de fumo, dieta recente, ingestão de álcool, variação de massa corpórea, atividade física, ausência de jejum, ou seja, a pessoa não ficou direito de jejum ou comeu alimentos com muita gordura poucas horas antes do exame, uma variação biológica de 21% tem nos triglicerídeos, e heparina na amostra vai causar redução dos triglicerídeos. Torniquete por mais de 1 minuto, porque causa hemoconcentração. Alimentação parenteral com elevados níveis de glicerol, porque o glicerol formado na reação tem que vir dos triglicerídeos e não de glicerol de uma dieta. Ácido ascórbico, deixar o soro em repouso por 30 minutos para desativar a vitamina C. Interferências na análise, né? Para o método de ponto final, que é aquele método em que os triglicerídeos que estão no tubo de ensaio, eles vão reagir por completo, né? E vai gerar uma cor que vai ser lida no espectrofotómetro. Então, a bilirrubina até 10 miligramas por decilitro, a hemoglobina até 200, e isso não interfere no método. Mas valores mais altos de concentração de bilirrubina, como maior do que 10 miligramas por decilitro, vão reduzir as leituras. Vamos ver como ocorre a preparação dos tubos. Vamos marcar 3 tubos, branco, teste, que é para botar a amostra do paciente, e o tubo padrão. No branco, nós vamos colocar, a proporção é de 1 mililitro, né? Aqui em todos os tubos, né? Para 10 microlitros, que corresponde a 0,01 ml de soro no teste, e no padrão 0,01. Mas nós vamos multiplicar todos os volumes por 2, porque a cubeta de leitura precisa estar com 2 ml para preencher a janela de leitura do aparelho.
que o caminho óptico lá é de 1 centímetro, mas a cubeta é maior. Então, nós vamos usar 2 ml e 20 microlitros. A solução padrão, ela contém uma concentração conhecida de triglicerídeos de 200 miligramas por decilitro. E o procedimento é um POP, é um procedimento operacional padrão. Vamos incubar 10 minutos a 37 graus no banho-maria e vamos ler em 505 nanômetros. Aqui nós podemos visualizar uma prática de laboratório com a dosagem do triglicerídeo. Então, vejam só, no tubo branco nós vamos colocar apenas 2 ml do reativo de cor que contém as enzimas, a quaterminantipirina e o clorofenol. No tubo teste, nós vamos colocar 20 microlitros de soro do paciente, obtido do sangue do paciente. E no tubo padrão, nós vamos pipetar, aqui está o frasco do padrão, né? Uma concentração conhecida de triglicerídeos de 200 miligramas por decilitro. Nós vamos colocar no banho-maria para incubação. Vamos cronometrar 10 minutos para que ocorra a reação. Agora, nós vamos fazer as leituras. Nós vamos colocar o branco na cubeta e colocar no espectrofotômetro. Vamos marcar no espectrofotômetro 505 nanômetros, né? Nós podemos pegar essas setinhas aqui, ó, para poder regular, aumentando ou descendo, né? E aí a gente coloca em 505 nanômetros, zera com o branco aparelho e em seguida fazemos as leituras. No caso dessa dosagem, a leitura do padrão foi 0,200 de absorvância. E da amostra ou teste foi 0,105. Agora é só calcular. Conforme vocês já viram nas outras dosagens, nós temos aqui, não é, a fórmula. Os triglicerídeos vão ser calculados assim: a absorvância do teste dividido pelo padrão vezes 200, que é a concentração do padrão. Então, nós podemos pegar a concentração também do padrão, pela leitura do padrão e calcular o fator de calibração. E com esse fator, a gente calcula todas as amostras. Se o laboratório tiver 30 amostras, é só multiplicar cada uma pelo fator de calibração. Ou então fazer uma regra de 3 simples, em que você correlaciona a concentração do padrão com a leitura do padrão e a leitura do teste com X. Vamos agora calcular, né? Então, 0,200 é a leitura do padrão, 0,105 da amostra e 200 miligramas por decilitro é a concentração do padrão. Então, 200 vezes a leitura do teste, dividido pela leitura do padrão, nós vamos ter 105 miligramas por decilitro de triglicerídeos. A linearidade do teste. Então, segundo a lei de Lambert-Beer, o teste é linear até 1.100 miligramas por decilitro, ou seja, concentrações de triglicerídeos. Até essa faixa gera um gráfico em que você tem no eixo de X a absorvância e do Y a concentração, gera uma reta, ou seja, um processo linear. Se passar disso, é preciso diluir a amostra para a dosagem. Agora, com os valores dos triglicerídeos, nós podemos calcular a VLDL e, consequentemente, a LDL. No estado de jejum, o colesterol total está em 3 lipoproteínas. Está na LDL, certo? Está na HDL e na VLDL. Então, em vídeos anteriores, nós mostramos a dosagem de colesterol total e HDL, certo? Mas nós podemos pegar dados de um paciente. E agora vamos ver como é que se calcula a VLDL. Então, pela equação de Fry-Wold, né, a VLDL corresponde aos triglicerídeos divididos por 5, certo? Então, é o colesterol de VLDL. O colesterol de LDL seria a diferença entre o colesterol total e as outras lipoproteínas. Então, você soma HDL mais a VLDL, que é o triglicerídeo dividido por 5, desconta do total que você acha a LDL. Vamos tentar fazer.
Vamos fazer o cálculo de um paciente que precisa saber sua LDL. Ele tem 148,7 de colesterol total, ele tem 46,2 de HDL e a VLDL dele é 105, que é o triglicerídeo, dividido por 5, certo? Que dá 21 miligramas por decilitro. Então, aqui nós vamos ter 148,7, que é o colesterol total, menos a soma de HDL com a VLDL, que deu 67,2, num total de 81,5 miligramas por decilitro. A tabela de valores de referência para colesterol total, HDL, triglicerídeos e a fração não HDL é aquela mesma que nós já vimos nos outros vídeos. Então, aqui nós vamos ver com jejum, né? Eu quero ver essa coluna aqui de quem está com jejum. O colesterol é menor que 190, HDL maior do que 40, triglicerídeos menor que 150, tudo em miligramas por decilitro. E o LDL é de acordo com o risco que o paciente é classificado. Se ele for classificado de baixo risco, para doença vascular, indivíduos jovens, indivíduos saudáveis, então a meta é menor que 130. Se for intermediário o risco, 100, menor que 100. Menor que 70 para aqueles que já têm um risco alto de doença cardiovascular e menor que 50 aqueles que têm doenças cardíacas graves, pacientes com alto risco cardiovascular. Então, muito alto. Então, é menor que 50 miligramas por decilitro. A fração no HDL, ela faz sentido analisar em pacientes que têm alto risco, um risco alto de doença cardiovascular. Então, menor que 160 para quem tem baixo risco, para quem tem risco intermediário, menor que 130. As pessoas que têm alto risco de doença cardiovascular têm que ter uma fração no HDL menor que 100 e menor que 80 para aqueles de alto risco cardiovascular. Também nós já vimos que, em outros slides, né, que o colesterol total, sendo maior do que 310 miligramas por decilitro em pessoas adultas, há a possibilidade de ser hipercolesterolemia familiar, uma doença que na classificação de Friedreichs tem a 2A e a 2B, há um defeito no receptor de LDL com um aumento muito grande de colesterol no sangue e aterosclerose precoce. Então, nesse caso, se o triglicerídeo for medido sem jejum e ultrapassar 440 miligramas por decilitro, então o exame de triglicerídeo deve ser feito no jejum. Para crianças, os valores, nós já vimos até em outro vídeo, mas os valores são esses, né? De colesterol menor que 170, no jejum, HDL maior que 45, triglicerídeos em crianças de 0 a 9 anos menor que 75 miligramas por decilitro, triglicerídeos para quem tem de 10 a 19 anos é menor que 90 e a meta de LDC, ou seja, do colesterol LDL, LDLC é menor que 110 miligramas por decilitro, certo? Agora, se o colesterol da criança for maior do que, ou adolescente, maior do que 230 miligramas por decilitro, pode ser HF. Se o triglicerídeo foi feito sem jejum e ele passar de 440 miligramas por decilitro, deve ser feito o exame com jejum. A elevação dos triglicerídeos no sangue está relacionada com doença coronária isquêmica, tem relação com obesidade e sobrepeso, sedentarismo, tabagismo, ingestão excessiva de álcool, porque o álcool gera carbonos para a produção de gorduras, principalmente pelo fígado, dietas com excessos de carboidratos, sendo que os triglicerídeos elevados, eles levam à resistência à insulina e é um fator que predispõe para diabetes e aterosclerose, hiperlipidemias secundárias e primárias. As primárias tipo 1, 2B, 3, 4 e 5 são da classificação de Friedreichs e aumentam os triglicerídeos plasmáticos
hiperlipidemias secundárias, que são doenças como diabetes, as glicogenoses, que são doenças primárias de armazenamento de glicogênio e que no fígado pode haver um aumento da glicose 6-fosfato e a conversão dessa em gordura, síndrome nefrótica e insuficiência renal crônica. Essas doenças desregulam o metabolismo das lipoproteínas, no hipotiroidismo, na gravidez e mieloma múltiplo. O uso de estrógenos ou contraceptivos orais, uso de corticosteroides, que também levam à resistência à insulina, diuréticos, tiazídicos e retinóis.